Nós todos temos uma noção do que se trata em estatística, né? Que a palavra estatística significa análise de dados. Nós já estamos acostumados a analisar dados, gráficos, enfim, em sites, em reportagem, em matérias, e já estamos acostumados a fazer isso, né? Vamos aprofundar um pouquinho diretamente, matematicamente falando, a estatística. A primeira coisa que a gente precisa conhecer em estatística são os conceitos de população e amostra. O que é população? População são todos os elementos possíveis, todo o universo estatístico. Se eu estou fazendo uma estatística de um grupo de pessoas, aquele grupo todo é a minha população. E o que vem a ser a amostra? A amostra é aquela parte que está sendo consultada, né? Que dá para a gente checar com mais veracidade detalhadamente as informações. Então, a população é o grupão todo, o universo todo, e a amostra é uma parte desse grupo. Indivíduo ou objeto é cada elemento desses espaços, tanto da amostra como da população. Frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade daquilo que está sinalizado. E a frequência relativa é o percentual que isso representa. Em exemplos, nós vamos ver melhor. Tabelas de frequências. Aqui nós temos uma tabela de frequências de nacionalidade. Nessa tabela eu tenho nacionalidade brasileira, nacionalidade espanhola, nacionalidade argentina e o total. A frequência absoluta é exatamente a quantidade de pessoas nessa pesquisa disseram que são brasileiras, ou seja, eu tenho 6 pessoas que disseram que são brasileiras, eu tenho 3 pessoas que são espanholas e tenho uma pessoa que é argentina. Num total, somando tudo, de 10 pessoas. Isso é a frequência absoluta. Essa frequência é a quantidade exatamente de pessoas que responderam que são de cada nacionalidade. A frequência relativa é o percentual. Como que eu obtenho 60%? É só fazendo 6, né, que é brasileiro, dividido pelo total. Eu vou obter 60%. A espanhola, 3 pelo total, vai dar 30%. A Argentina, 1 pelo total, que é 10, que vai dar 10%. E, obviamente, que o total, né, de qualquer percentual é 100%. Então, o total da frequência relativa deve ser 100%. Se eu somar 60 com 30 com 10, eu vou verificar que deu realmente 100%, tá? Isso é uma tabela de frequência. Aqui nós temos mais um exemplo de como se constrói uma tabela de frequência. Foi feita uma pesquisa, né? E essas pessoas aqui foram pesquisadas, cada uma delas disse a sua idade, o seu peso, né? Já massa, e quanto mede, quanto tem de altura, né? Daqui, ó. Foram registrados dessas pessoas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas, tá? Então, cada uma delas foi dita informações dela. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui embaixo é ver uma tabela de frequência relativa à idade dessas pessoas, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz é colocar sobre o que está sendo feita a tabela de frequência, idade. Se você analisar todas as idades aqui, vai ver que vai variar de 14 a 16 anos. Olha, 14, 16, 15, né? Então, os valores que tem aqui são 14, 15 e 16. Depois a gente vai fazer a contagem. Como que a gente faz a contagem para não se perder, né? Costuma-se usar isso que está aqui, que é um quadradinho com a diagonal, porque cada quadradinho tem 4 mais a diagonal 5, então cada completo desse é de 5 em 5, para depois contabilizar isso fica fácil. Então a gente vai pegar os 14 e vai fazendo assim, ó. Cada um que tem aqui eu dou um tracinho aqui, ó. Um assim, aí dou um tracinho, o outro aqui, e vai contando todos. Então, depois que contabilizou, tem 5, 10, 12 pessoas que têm 14 anos, tá aqui é o 12. Tem 5 pessoas que têm 15 anos e tem 3 pessoas que têm 16 anos. Essa é a frequência absoluta. Tá vendo que essa tabela aqui, ela tá em outra posição. Não tem problema, posição é indiferente, tá? A outra tabela que a gente viu antes, a frequência estava nessa posição, na vertical. Nessa aqui a frequência está na horizontal, tanto faz. Bom, o total de pessoas, 20. Somou 12 com 5, com 3, 20. Essa coluna aqui é sempre o total. Depois a frequência relativa, que vem a ser o percentual. Como que eu faço a frequência relativa? Eu pego 12 e divido pelo total, que é 20.
Aqui está em fração, né? Mas eu posso fazer isso em fração e posso fazer em percentual. É só eu dividir 3 por 5 que eu vou achar o percentual, que é 60%. Aqui, a frequência relativa vai ser 5 dividido pelo total, que é 20. Isso vai dar 25%. 3 dividido por 20, que é 15%. E somando as três, frequência relativa dá 100. Então, toda vez que a gente fizer a frequência relativa, eu tenho que pegar aquele valor, dividir pelo total e eu acho o percentual. Posso fazer em fração e posso fazer em percentual. Posso fazer um só, posso fazer os dois. A grande maioria das vezes a gente faz percentual, porque no percentual a gente tem um parâmetro bem interessante. Bom, uma coisa que é bem diferente em relação à idade é que eram 3 valores só, 14, 15 e 16. Então, é uma tabela bem mais simples de fazer. Quando isso varia muito, tá vendo? 49, 46,5, 53, 50 como peso e como altura, a gente usa uma tabelinha de frequência um pouquinho diferente, tá? Como que eu faço a amplitude dessa tabela? O tamanho, de quanto até quanto isso varia, né? Primeiro, eu tenho que ir lá naquele levantamento das pesquisas e pegar a menor altura e a maior, as duas medidas, a menor e a maior. A maior é 1,79 e a menor é 1,62. Faço a diferença de uma para outra, para eu ver a distância que tem da menor até a maior. A distância da menor até a maior é de 0,17 metros. Na grande maioria das vezes a gente faz essa tabela com seis classes, tá? Por isso que nós vamos dividir por 6. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pego 0,17, divido por 6, isso vai dar aproximadamente 0,03, até porque 0,03 vezes 6 vai dar 0,18. E aí sim, vou usar esse valor como amplitude, como tamanho da minha classe. Porque essa tabela de frequência agora, ela vai ter uma variação. Ela não vai ser só de uma altura, ela vai ser das alturas que variam de 1,62 m até 1,65 m, tá? Por que 62 e 65? Foi esse 3 aqui, ó, que a gente fez começando em 1,62, que é a menor das alturas, e foi somando 0,03. 1,62 com 0,03 deu 1,65. Aí esse 1,65 eu repeti aqui embaixo. Somei 0,03, deu 1,68. Repeti 1,68 aqui embaixo. Somei 0,03, deu 1,71. E fui somando e repetindo, somando e repetindo, até chegar a 1,80 m. A maior altura era 1,79 m, ou seja, até 1,80 m atende a nossa necessidade, tá? Então, como que eu sabia que era 3 centímetros a amplitude dessa classe? Repetindo, eu peguei a maior altura e a menor, fiz a diferença delas e dividi por 6 para ver uma aproximação. E daria 2, alguma coisa, né? 0,02 metros, mais ou menos. Então, a gente aproxima para cima, 3, tá? Bom, outra coisa que eu quero falar é sobre esse símbolo aqui, que tem um tracinho do lado de cá e uma retinha. Isso aqui significa que é de 1,62, é o intervalo das alturas que vão de 1,62 até 1,65. Porém, quando tem esse tracinho aqui, ó, significa que essa medida faz parte desse intervalo. Porém, como o lado de cá não tem, ela não faz parte. Então, nesse intervalo, vai compreender as medidas que vão de 1,62 m até 1,64 m, que é a que vem antes de 1,65. Porque 1,65 ela vai começar aqui, ó. Assim como 1,65 até até antes de 1,68 m, que é 1,67 m. Porque 1,68 m vai começar aqui. Então, na hora de fazer a contagem, eu tenho que ir lá naquele levantamento, naqueles dados, e ver todas as alturas que estão entre 1,62 e 1,65, ou seja, 1,62, 1,63, 1,64. Tá? Vou lá e conto, vou procurar quantas pessoas estão nessas medidas. Ó, uma aqui com 1,62 m, continuamos procurando, uma com 63, só, 2 pessoas. Então tá aqui a contagem, ó, 2 pessoas, ok? Faço isso com todos, tá? Vou lá, 1,65 até 1,67 no caso aqui, né? Então vou lá, vamos ver quantas pessoas tem, ó. Uma, tá aqui. Vou procurando. Uma, 2, 3, se eu não me engano, 3. Tá aqui. E faz isso com todas as pessoas.
Isso é a minha frequência absoluta, né? Vou fazendo de cada um, essa é a frequência absoluta. Óbvio que esse total aqui, quando eu somo todas as frequências absolutas, tem que dar a mesma quantidade de pessoas que está aqui. A gente já tinha contado que tinha 10 de cada lado, ou seja, tinham 20 pessoas. Você verifica se deu, né? Para ver se você contou certo, que você pode ter contado errado. Depois nós vamos fazer a frequência decimal, que é 2 dividido por 20, 0,10, passando isso para a porcentagem, 10%. A meu ver, para mim, assim, não tem necessidade de fazer essa frequência decimal, não. Você pode fazer direto a frequência percentual. Mas da onde vem a decimal? A decimal é antes de passar para a porcentagem, né? Quando eu divido 10 por 20, dá 0,10. 0,10 é 10%. Quando eu divido 3 por 20, 15%. 6 por 20, 30%. Eu sempre vou dividir pelo total. Pegar cada um deles, dividir por total. E aí, com isso, eu vou ter a minha frequência relativa, que são os percentuais. Aqui na página 35 tem essa tabela. O nome de uma quantidade de pessoas, sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor de cabelo, hobby, número de sapato, manequim e desempenho em matemática. Ou seja, tem uma tabela cheia de informações de uma pesquisa que foi realizada, tá? De uma quantidade de pessoas. E essa tabela é a tabela que vai ser utilizada para fazer os próximos exercícios, tá? Então, nas próximas questões, vocês vão fazer as contagens todas aqui nessa tabela. Na questão número 5, vocês vão fazer uma tabela sobre desempenho de matemática. Desempenho em matemática foi ótimo, bom, insuficiente, regular, tá aqui, ó, são esses os desempenhos, tá? Então, vai ser uma tabela semelhante àquela primeira que nós vimos, que é essa tabelinha que está aqui. Ao invés de brasileiro e espanhol, a gente vai ter excelente, ótimo, bom, de preferência em ordem. E na questão número 6, vocês farão uma tabela relativa à altura, né? Como nós temos uma variação muito grande de alturas, essa tabela de alturas, ela é uma tabela semelhante a essa, que a gente tem que pegar a menor altura maior, diminuir para fazer diferença, depois pegar essa diferença e dividir por 6 para ver a amplitude, o tamanho de cada classe dessa, né? É semelhante a essa que está aqui.